transtorno bipolar ocorre em 4 fases, basicamente, tá? Que nós também chamamos de episódios. Então, nós temos a fase maníaca, que é importante comentar. Sintomas são, para começar, humor, tá? É um humor eufórico, expansivo, irritável. A pessoa tem uma energia muito grande, tá? Um prazer muito grande pela vida. Então, para ela, tudo é muito exagerado. Tá? Ela sente, por exemplo, uma vontade muito grande de conversar demais, porque o pensamento dela está muito acelerado. A pessoa pode apresentar alucinações ou então ideias delirantes. Ela vai mudar o mundo, ela vai conseguir resolver problemas do Brasil. Tá? Então, ela tem um poder muito grande. Depois nós temos a fase hipomaníaca, que a gente poderia dizer que é uma pequena mania. Todos esses sintomas citados até agora, eles são de uma menor, tem uma gravidade menor. Nós temos também a fase depressiva. Quando é leve, a pessoa até consegue ir para o trabalho, vai se arrastando, mas vai para o trabalho, ela faz algumas coisas durante o dia. Mas quando a depressão vai de moderada para grave, às vezes ela não consegue, inclusive, cuidar da própria higiene, tá? Não escova os dentes, não toma banho. Muitas vezes vêm as ideias de morte até chegar no planejamento, tá? E no suicídio propriamente dito. Tá? Este suicídio ele é mais comum quando a pessoa está na fase mista, porque esta fase mista, a pessoa tem um grau de ansiedade muito intenso, tá? Uma impulsividade, uma irritabilidade muito grande. Esses sintomas negativos aumentam ainda mais, é quando ela diz não vale mais a pena viver. Na criança existe, né, já nos manuais que descrevem o diagnóstico de transtorno bipolar, que no lugar de depressão entre a irritabilidade. Então, quanto menor for a criança ou o adolescente, mais jovem for adolescente, mais a irritabilidade ela pode ser um marcador do transtorno bipolar, né, e não só a depressão ou só a mania. Então, são crianças, por exemplo, que ficam muito irritadas, mordem os colegas, batem nos colegas, xingam os pais, mas depois isso passa, né? Eles entram numa fase mais calma e podem retomar esse comportamento ali algumas horas ou alguns dias. Então, isso é bastante complicado para fazer o diagnóstico, precisa de muito conhecimento do profissional que estiver lidando com esse caso. O que facilita, às vezes, esse diagnóstico é quando, por exemplo, já existe um histórico familiar positivo. Então, o pai ou a mãe, uma pessoa de primeiro grau da família, ou mesmo de segundo grau, que já tem um transtorno bipolar. Então, a chance daquele quadro de instabilidade, irritabilidade, impulsividade, oscilação de humor e mais frequentes serem da linha dos transtornos bipolares, né? Mas sempre vai precisar de um psiquiatra que tenha formação e tenha conhecimento dessa precocidade do transtorno bipolar. Eu tenho uma filha de 18 anos que se chama Marcela e tem transtorno bipolar. Ela tinha uma certa dificuldade, né, com amizades, com estudo, em ficar acordada, mas a gente sempre acha que isso é da idade, é uma fase. Então, só que quando realmente a gente viu que tinha alguma coisa um pouco mais séria acontecendo, que a gente passou a se preocupar com essas atitudes. Eu descobri que ela tinha alguma coisa quando eu encontrei as mutilações. Desde que a gente descobriu a mutilação, ela passou a frequentar um psicólogo, que foi quem pediu, né, uma avaliação psiquiátrica, e aí que ela começou todo o processo de tratamento. Ela frequenta ainda um psicólogo, faz acompanhamento psiquiátrico, toma remédios. A conversa muda a partir desse momento, né? Que não é só o médico, não é só o psicólogo que ajuda, a família inteira tem que atuar. Até a forma da gente lidar, né, principalmente com adolescentes, né? Porque eu descobri ela tinha em torno dos 15 anos. Como chegar próximo, né? Como entender
e melhorar a forma de abordagem. O transtorno bipolar em crianças muito jovens, ele é muito mais raro, muito mais difícil de aparecer e, em geral, o pico deles é ao torno dos 15 anos de idade. Abaixo disso, a gente chama de transtorno bipolar de início precoce, né, que pode ser em torno dos 10, 11, 12 anos. Então, abaixo dessa idade, o que a gente sugere é que essas crianças que, por exemplo, têm já história familiar de transtorno bipolar, que já tem um comportamento oscilante ao longo da vida, que a gente observe e faça um acompanhamento dessas crianças menores para ver o que vai acontecendo ao longo do desenvolvimento. Já os adolescentes, 13, 14, 15 anos, já é mais comum, né, o diagnóstico, e basicamente é a mesma do adulto. A grande diferença é que as fases do transtorno bipolar não são tão marcadas, né? Em geral, no adulto nós temos uma depressão, seguida de um quadro hipomaníaco-maníaco, um período de eutimia, depois passa algum tempo, tem um quadro depressivo. Então, é um quadro um pouco mais, o desenho é um pouco mais estável. Acho que é sempre muito difícil, né, quando a gente vê um filho se automutilando, né? Tentar entender o porquê que uma pessoa que teoricamente não teria problema algum, né, se machuca, né? Que dor tão grande que ele tem que o faz fazer algo contra o seu próprio corpo. Então, a minha primeira reação, né, depois do susto, foi tentar entender, né? Tentar buscar alguma coisa que me fizesse entender o que estava acontecendo. Então, atrás de uma explicação médica, né, para saber o que se passava com ela. E daí, quando você começa a perceber, né, quer dizer, a entender, né, que não é só uma questão de hormônios, que não é só uma questão da idade, que tem uma série de outras coisas internas com que essa pessoa não sabe lidar e que a gente tem uma certa dificuldade de ver, né? Porque ela, em determinada idade, principalmente na adolescência, elas se confundem muito, né? A melhor forma da gente atuar, né? Que é muito difícil, porque nem sempre eles permitem essa atuação. Mas como é que a gente pode fazer alguma coisa como cuidador, como familiar, para ajudar uma pessoa que está passando por uma dificuldade muito grande, uma coisa que nem eles mesmos conseguem tratar? É através do aprendizado, do conhecimento, né? E atrás de toda a informação para que a gente possa se fortalecer. Né? Só a gente entendendo, a gente aceitando, é que a gente consegue ajudar essa pessoa. A gente tem que entender que o transtorno bipolar no adolescente e na criança também vem de encontro com esta imaturidade que eles têm para lidar com os problemas que eles estão enfrentando. O tratamento psiquiátrico é extremamente importante, né? Existem medicações hoje, no caso do transtorno bipolar, que são chamados estabilizadores de humor, e no caso da depressão, que são os medicamentos antidepressivos, né, que são fundamentais para ajudar a recuperação da pessoa. Paralelamente ao tratamento psiquiátrico, é muito importante o tratamento psicoterápico, porque através da psicoterapia é que ele vai conseguir lidar, inclusive, com as dificuldades, tá, que ele vai ter de enfrentar. Então, nesse sentido, a família deve estar muito presente para orientar o familiar portador, né, a tomar sua medicação nos horários certos, né? Se ele, por exemplo, quer ficar, no caso de uma depressão, quer ficar o tempo todo numa cama, né, poder ajudá-lo a se levantar e tomar um banho, a escovar os dentes, sem agressão, sem crítica, tá? Porque quanto mais houver crítica nesse sentido, mais o familiar portador fica mal com isso e não se sente ajudado.